Olá, nossos queridos alunos. Eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sejam bem-vindos a uma videoaula. Sintam-se acolhidos por todos nós neste momento de aprendizagem remota. Estaremos juntos, chegando até vocês pela TV Vale. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar o gênero textual artigo de opinião. Todos sabemos que todo texto comunica, dialoga, mantém um diálogo, uma comunicação com o seu leitor. E esse diálogo, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo. Por exemplo, o gênero textual notícia, ele tem a intenção de levar informações ao leitor, esclarecer os acontecimentos. O gênero textual piada, anedota, tem o objetivo de divertir, levar diversão, alegria, provocar o riso do leitor. E o artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? Quais são suas características e sua finalidade? Então, texto de opinião e seu contexto comunicacional. Artigo de opinião. Há muitos textos nos quais o autor não chega a emitir sua opinião e aí apenas apresenta os fatos. É o caso do gênero notícia, que o autor apenas apresenta os fatos sem dar a sua opinião. Não é o caso dos artigos de opinião, em que o autor, além de apresentar os fatos, defende também um ponto de vista. O que é o ponto de vista? A opinião dele sobre esses fatos. Daí o nome artigo de opinião. Em um artigo de opinião, o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos que tentam convencer alguém a mudar de opinião ou de comportamento. E o que são argumentos? São recursos utilizados para justificar uma afirmação que nada mais são provas, fatos, ideias que justificam a afirmação do leitor. Características desse gênero. O artigo de opinião, ele traz uma questão polêmica, relevante e atual. O que é aí polêmica? Que dá margem a uma discussão, a um debate. E tem de ser atual, né? Geralmente atual, recente. Coloca o leitor a par da questão. É lógico, ele tem de colocar o leitor a par daquilo que ele vai discorrer, aqueles fatos que ele vai apresentar e dar a sua opinião. Explicita a tomada de posição do leitor. Explicita, deixa clara essa tomada de posição. O que é a tomada de posição? Por exemplo, se eu sou contra alguma coisa, eu tenho de deixar claro que eu sou contra ou a favor. Introduz sua opinião com expressões como penso que, na minha opinião. Vale lembrar aqui que nunca nós achamos eu acho, né? Para introduzir essa opinião. Por quê? No artigo de opinião, você tem de ter certeza daquele fato que você está apresentando, né? E defendendo sua opinião. Então, eliminar aí o achismo, né? Apresenta argumentos para convencer o leitor. Como eu já falei anteriormente, argumentos são recursos utilizados para comprovar essa afirmação dada pelo autor, que são as provas, as ideias, fatos. Leva em consideração os pontos de vista de opositores para construir seus argumentos. Então, o autor do artigo de opinião, ele tem de respeitar os pontos de vista de outras pessoas, de seus opositores.
apresenta expressões próprias da argumentação, dando coesão e coerência ao texto. Olha lá, as duas palavrinhas em negrito, coesão e coerência. O que seria coesão? São palavras e expressões utilizadas pelo autor que ligam as frases, os períodos dentro de um parágrafo, faz a ligação das ideias, deixando aí o texto mais bonito, inteligível, de maior compreensão, bem escrito, bem elaborado. E também a coesão, expressões que ajudam a ligação de um parágrafo para o outro. E coerência ao texto. O que seria coerência aí? A coerência, o texto é coerente. O autor começa falando de algo, apresenta a opinião dele e vai do começo ao fim com a mesma opinião, com coerência. Utiliza expressões para anunciar a conclusão, como então, assim, portanto. Olha, expressões próprias para anunciar a conclusão, né? A conclusão do texto, o final do texto. Olha lá, então, assim, portanto, que na verdade essas expressões são elementos que ajudam a coesão do texto. Deixa o texto mais bem escrito, elaborado, inteligível, com melhor compreensão, certo? Aquele texto em que o leitor lê, gosta, é claro, objetivo, certo? Porque é bem escrito. Conclui o texto reforçando sua posição. Então, ele conclui reforçando sua posição. O que é a posição? O seu ponto de vista. Ele, do começo ao fim, ele tem de se manter com a mesma postura, a mesma posição, que na verdade é o mesmo ponto de vista. Agora nós vamos ver os elementos articuladores que aparecem no texto de opinião, no artigo de opinião, que também são próprios da coesão, para manter a coesão do texto, que nós falamos há pouco. Então, tomar posição. Do meu ponto de vista, na minha opinião, pensamos que... Você se lembra quando eu falei não colocar eu acho, na minha opinião? Geralmente, o artigo de opinião não traz aí eu acho, e sim, na minha opinião, pensamos que, acredito que... Indicar certeza. Sem dúvida, está claro que, com certeza, é indiscutível. Indicar probabilidade, que é a possibilidade. Provavelmente, me parece que, ao que tudo indica, é possível que. Indicar causa e ou consequência. Porque, pois, então, logo, portanto, consequentemente. Acrescentar argumentos. Além disso, também, mais ainda, mas também, tudo isso acrescenta argumentos. Quando você está numa série de argumentos falando e você quer acrescentar. Então, você pode usar aqueles elementos articuladores para acrescentar e dar continuidade ao texto, aos seus argumentos. Indicar restrição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de. Indicar restrição, indicar aí uma ressalva, né? Algo que reduz, né? Deixa mais reduzido e não tão amplo, né? Uma ressalva. Nós utilizamos muito na nossa fala do dia a dia o mas, que é a conjunção aí adversativa mas. Mas nós temos porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de, como o exemplo, né? Ela estudou muito para a prova, mas não obteve um bom resultado. Olha só, olha a ressalva. Se ela estudou muito, pressupõe-se que ela deveria ter êxito, ter obtido uma boa nota na prova. No entanto, não foi o que aconteceu. Ela não obteve, não é?
organizar argumentos. Olha, quando eu organizo esses argumentos numa sequência, inicialmente, primeiramente, em segundo lugar, por um outro lado, por um lado, por outro lado. Então, aqui eu estou numa série de argumentos, eu vou organizando-os, utilizando esses elementos articuladores. E esses elementos, eles enriquecem o texto, deixam o texto muito bonito, bem escrito, inteligível, de fácil, ou seja, de fácil compreensão. Preparar conclusão, assim, finalmente, para finalizar, por fim, enfim, em resumo. Aqui, como lá fala, preparar conclusão, já para finalizar o texto, geralmente lá no último, penúltimo parágrafo do texto, quando o autor já quer concluí-lo, finalizá-lo. São elementos também que enriquecem a escrita, elementos articuladores que, se você colocar assim, finalmente chegamos, tenho a conclusão, chego à conclusão de algo, por exemplo, algo que ele esteja defendendo aí, ponto de vista em que ele esteja defendendo. Bom, na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com a leitura e análise de um artigo de opinião. Vamos ver as características, o que é um artigo de opinião, suas características, sua finalidade, com um exemplo de um artigo.